Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma operação destrói quase 30 dragas do garimpo ilegal na terra indígena do Vale do Javari. A onda de calor no centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, os termômetros passaram dos 40 graus. Depois de 23 horas, bombeiros controlam o incêndio num trem de cargas de combustível no Maranhão. E ainda, a praia no litoral paulista que tem a bandeira azul, um selo internacional de qualidade. Quinta-feira, dia 9 de novembro, agora no Brasil TV. Uma operação conjunta do IBAMA e da Polícia Federal contra a ação de garimpeiros na Amazônia destruiu quase 30 dragas em uma terra indígena no interior do Amazonas. As dragas são enormes e podem provocar grandes danos ambientais. A Operação Chapiri de combate ao garimpo ilegal no Amazonas está concentrada nos municípios de São Paulo de Olivença e Jutaí. Ao todo, 26 dragas e balsas do garimpo ilegal foram destruídas. Os lugares onde estavam os equipamentos são de difícil acesso, mas nem a seca dos rios impediu a ação dos garimpeiros ilegais. A Polícia Federal e o IBAMA usaram helicópteros para chegar às localidades. Tivemos resultados expressivos, considerando principalmente o período da seca. A Polícia Federal, juntamente com o IBAMA, conseguiu estabelecer uma metodologia de atuação para enfrentar de maneira enérgica essas organizações criminosas que atuam na região do Vale do Javari. Os locais remotos da operação ficam dentro do Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do país. A presença de garimpeiros naquela região preocupa as autoridades brasileiras não apenas pela atividade ilegal ou pelos danos ambientais, mas pelos riscos de contato com os indígenas isolados. Conforme o garimpo avança, as dragas vão subindo cada vez mais os rios, né? Pois a disponibilidade de ouro ela acaba sendo maior nas cabeceiras dos rios e dos igarapés, assim como também toda a logística deles vai se tornando mais facilitada conforme o garimpo avança. Então isso faz com que o avanço do garimpo promova um grande risco para essa população isolada que está nessa região. A região do Vale do Javari foi onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips foram mortos há pouco mais de um ano. Além das dragas incendiadas, vários materiais e barcos foram destruídos. Os agentes também recolheram antenas usadas para fazer a comunicação na floresta. A operação começou há quase uma semana e deve continuar. A Polícia Federal quer chegar até os financiadores da extração do ouro ilegal nessa região do interior do Amazonas. A FUNAI disse que as operações conduzidas pelo IBAMA e a Polícia Federal na terra indígena Vale do Javari desempenham um papel crucial para garantir a sobrevivência dos grupos de indígenas em isolamento e que o contato iminente dessas populações em isolamento com não indígenas pode provocar problemas de saúde e mortes nas comunidades da região. No Mato Grosso, a Polícia Civil cumpre quase 200 ordens judiciais contra uma associação criminosa que atua no município de Sorriso, a 400 quilômetros da capital Cuiabá. A Operação Recovery apura crimes de tráfico de drogas e homicídios qualificados e está na terceira fase. O dia nem tinha clareado quando quase 500 policiais já estavam reunidos em frente à delegacia nesta manhã para definir as estratégias da terceira fase da Operação Recovery, que tem como foco o combate ao crime organizado na região de Sorriso. Foram cumpridos 122 mandados de busca e apreensão, 56 de prisão preventiva, 6 de apreensão de menores e 10 ordens de sequestro de bens contra lideranças de uma facção criminosa que age na região. Essa operação ela vem sendo trabalhada desde janeiro desse ano, porque ela é o desdobramento de diversas investigações e diversas prisões realizadas pela Delegacia de Sorriso. Porque para investigar você tem que determinar a autoria e para se determinar a autoria de uma forma efetiva, você tem que trazer provas suficientes e robustas, assim como o Dr. Eugênio e a equipe fez.
A Operação Recovery, que já é considerada a maior da história da cidade, pretende diminuir a atuação das facções no município e prender as lideranças criminosas. Apenas nesta fase, 49 pessoas foram presas aqui em Mato Grosso. Os policiais apuram os crimes de tráfico de drogas e homicídios qualificados praticados por integrantes de uma associação criminosa. Além de Sorriso, os agentes estiveram nas ruas de Ipiranga do Norte, Itaiangá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande, aqui em Mato Grosso, além das cidades de Cabo Frio e do Rio de Janeiro. O vínculo que essa facção criminosa possui é diretamente com o estado do Rio de Janeiro. Lá se homiziam, se escondem, se ocultam diversas lideranças, muitas das quais até presas já estão, assim como também em Cuiabá. A Polícia Civil recuperou uma carga de açúcar que tinha sido roubada em Santos, no litoral paulista. Segundo as investigações, o crime teria relação com uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo. As quase 60 toneladas de açúcar estavam dentro dessas 2 carretas abandonadas no bairro Jardim Princesa, em Praia Grande. A carga é avaliada em mais de R$180 mil. Investigando o tráfico de entorpecente na região, desconfiamos das 2 carretas que poderia estar transportando droga e montamos uma vigilância. E nesse meio tempo descobrimos que essa carga foi roubada na sexta-feira. Então resolvemos abordar, porque é um produto perecível, e constatamos que não havia droga, mas a carga era roubada. A carga havia saído do interior de São Paulo com destino ao Porto de Santos quando foi roubada. O motorista foi abordado e sequestrado por 6 homens armados com fuzil na rodovia Anchieta. Ele chegou a ficar em cárcere durante 18 horas até ser liberado pelos criminosos. O proprietário da empresa de transporte, que preferiu não se identificar, explica os momentos de tensão relatados pelo funcionário. E ali ele foi levado para uma favela, ele disse que não sabe ver, falar como que foi. Recebendo ameaça? Ameaça, se ele reagisse era para matar o motorista, pode matar se ele reagir, mas graças a Deus correu tudo bem com ele. O dono do terreno onde foram encontradas as 2 carretas disse em depoimento que havia alugado o local recentemente mediante um contrato. Com isso, a polícia conseguiu identificar 2 dos suspeitos e agora segue com as buscas para encontrá-los. Segundo as investigações, os criminosos fazem parte de uma quadrilha especializada no roubo de cargas. Este tipo de crime tem sido comum na Baixada Santista. O empresário que recuperou a carga diz que já foi vítima pela 4ª vez somente neste ano. Um prejuízo de quase R$1 milhão. E olha só, a Delegacia do Paranoá, no Distrito Federal, investiga o esquecimento de um bebê numa escola. Quando os pais foram buscar a criança, os funcionários já tinham ido embora, as luzes estavam apagadas e havia baratas no ambiente. Esse foi o momento em que a mãe entrou na sala, onde estava o filho de 1 ano e 4 meses. Deixa eu só filmar para mostrar onde é que ele tá. Ele tava aqui nesse carinho. Cheio de baratas. Havia mesmo baratas ali. Repare que o lugar ainda estava escuro e a mãe afirmou que a criança sozinha tinha sido trancada. Esse caso aconteceu nessa creche particular, na quadra 18 do Paranoá. Em depoimento à polícia, a mãe contou que esta é a 2ª semana que o filho está frequentando o local e fechou um acordo com a direção para pegar a criança às 7 da noite, depois de sair do trabalho. Segundo a mãe, para isso pagaria uma taxa adicional de R$50, dando um total de quase R$400 com a mensalidade. Na última segunda-feira, ao vir buscar o filho, encontrou a creche às escuras e pessoas na porta do lado de fora, dizendo que uma criança estava chorando. Essas pessoas estavam ali há pelo menos 30 minutos e nenhum funcionário da creche apareceu. Foi quando eles se mobilizaram e arrombaram a porta. Esse vídeo mostra a mãe desesperada com o filho nos braços. Para preservar a identidade dos dois, a gente não vai mostrar os rostos. Eu cheguei e ele estava chorando muito, tudo apagado. E aí o pessoal me ajudou a abrir a porta. E ele estava sozinho. Arrombando a porta no caso, né? Eles
escuro, ele estava sozinho, deixado num carrinho. O pai da criança desabafou nas redes sociais. A funcionária responsável por ele alegou que ele estava dormindo. Então, ela só simplesmente saiu e trancou as coisas. Esqueceu ele lá dentro. É algo que nos deixou revoltados. A polícia militar foi chamada e uma funcionária da creche apareceu. De acordo com o depoimento da mãe, a cuidadora pediu desculpas e afirmou que esqueceu da criança quando foi embora mais cedo. A ocorrência foi registrada na 6ª DP do Paranoá. Por ter um menor envolvido no caso, a investigação fica em sigilo. Pela manhã, eu fui até a creche. Ela estava funcionando. Eu bati na porta, mas ninguém nos atendeu. Eu tentei contato por telefone e nada. Alô? Alô, bom dia, do Colégio Educa Mais. É não, meu parceiro, é não, viu? Então tá bom, obrigado. Alô. Em nota, a creche afirmou que o ocorrido foi um fato isolado. Segundo a instituição, a criança ficou 5 minutos sozinha e assim que a direção soube do caso, autorizou o arrombamento dos portões, resgatando o menino sem ferimentos. A nota também afirma que o pai da criança invadiu a creche depois do fato de forma agressiva, causando danos materiais e ameaçando os funcionários, e que esse episódio foi levado para a polícia. A família da criança afirmou que vai entrar na justiça contra a creche. Em São Paulo, um motorista e alguns passageiros de um ônibus em movimento salvaram uma mulher de uma tentativa de estupro na zona sul da capital. A vítima, de 39 anos, contou à polícia que estava a caminho do trabalho quando foi abordada pelo suspeito na Vila das Mercês, na zona sul. O vídeo mostra a mulher andando na calçada, quando o homem a segurou pela cintura. Ele ameaçou e obrigou a vítima a acompanhá-lo. Ela se assustou, deixou a bolsa cair. Pessoas que estavam no ônibus que passava pela rua perceberam e o motorista parou o veículo em frente aos dois. A mulher sinalizou um pedido de socorro. O motorista parou de novo o veículo quando o agressor e a vítima viraram à esquina. A mulher fez um novo pedido de ajuda. 2 passageiros e o motorista desceram. Começou uma discussão e o suspeito foi empurrado por um dos passageiros. Uma outra mulher levou a vítima em segurança. O suspeito voltou, parecia discutir e girou um objeto numa das mãos. Ele conseguiu fugir. A polícia diz que procura esse homem e que o caso é investigado como tentativa de estupro. A gente fala agora da onda de calor em boa parte do país. Mais de 80% dos municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta por causa do aumento nas temperaturas. Olá, tudo bem? Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta de perigo para 67 municípios de Mato Grosso do Sul, praticamente todos, por causa dessa onda de calor aí que deve atingir o estado nos próximos dias. E olha que essa semana já tem feito muito calor. O estado já tem registrado temperaturas acima da média. Em Porto Murtinho, que fica aqui na fronteira com o Paraguai, os termômetros chegaram essa semana a marcar 43 graus. E para a semana que vem deve fazer ainda mais calor, de acordo com os meteorologistas. Essa onda, inclusive, segundo eles, deve ser ainda mais intensa do que as que foram registradas em setembro e outubro. E aliada a ela, também tem um alerta para umidade relativa do ar baixa, perto dos 30%. Isso acaba sendo o combustível perfeito, especialmente aí para incêndios. No Pantanal, os bombeiros estão combatendo pelo menos 4 focos de incêndios, um deles, inclusive, na divisa com o Mato Grosso. Os meteorologistas alertam que na semana que vem deve fazer muito calor e só deve começar a melhorar, a refrescar um pouco no fim de semana, depois do feriado. Em Brasília, quem saiu de casa cedo também percebeu o calorão. A previsão para os próximos dias é de tempo quente e seco na capital federal. Não eram nem 10 horas da manhã e os termômetros já estavam marcando 30 graus no Gama. Na parada de ônibus não dava para esperar sentado, não. O jeito foi procurar uma sombra. Eu estou voltando da academia. E o calor? Enorme, muito calor. O jeito não dá nem para sentar no banquinho ali. Não, tá muito quente. Tanto os banquinhos que é de ferro como fora da parada, porque não tem sombra. E quem precisa esperar transporte na parada, tenta driblar o calor do jeito que dá. Mas dentro do ônibus fica difícil fugir do calorão. Passageiros fizeram esse vídeo que mostra o ônibus da Pioneira lotado. Foi ontem à tarde na parada do Parque Shopping. Motorista, bora embora, esse ônibus não tem janela. A gente tá morrendo sufocado aqui. Com um ar-condicionado que nem gela.
Muitas pessoas recorrem à tradicional sombrinha para ajudar a espantar o calor. É que andar na rua tem sido uma tarefa difícil. As temperaturas máximas de Brasília estão entre 2 e 4 graus acima da média, de acordo com o IMET. A Eliane não anda sem a garrafinha de água. Porque esse calor de Brasília ninguém merece, né? Quente demais, não tem como sair sem garrafinha de água. E o seu José disse tudo. Novembro está atípico, mais quente que nos anos anteriores. Há muito calor e dá até preguiça de sair da rua, né? Tem que beber muita água, né? Senão, tinha até adoece com esse calor. O que explica esse calorão nesse início de mês de novembro é a chegada de uma massa de ar quente. De acordo com os meteorologistas, uma onda de calor começou a se instalar nesta quarta-feira na maior parte do país. Aqui no DF, as temperaturas máximas vão ficar entre 33 e 36 graus. O final de semana vai ser quente e a expectativa é que as temperaturas se mantenham altas até pelo menos a próxima quarta-feira. E para os fãs de esporte ao ar livre, uma ducha cai muito bem. Esse casal de Uberlândia estava passeando pelo parque hoje de manhã e sentiu na pele os efeitos do tempo quente. E está muito quente, muito seco o tempo, trazendo até mal-estar mesmo para a respiração, para o sistema respiratório. Senti, acordei com o nariz bem seco, a garganta bem seca e é ruim até para dormir, né? Depois de 23 horas, bombeiros conseguiram apagar o incêndio em um trem da Vale que descarrilou no interior do Maranhão. Agora, uma equipe avalia os danos à linha férrea usada para o transporte de cargas e de cerca de 6 mil passageiros por semana. A ferrovia Carajás, a mais importante estrada de ferro do Norte e Nordeste, está interditada na zona rural de Alto Alegre do Pindaré, a cerca de 300 quilômetros de São Luís. O bloqueio começou depois de um incêndio em um dos trens. Esse trem transporta combustíveis entre São Luís e a cidade de Açailândia, aqui no Maranhão, e também Marabá, no Pará. O incêndio foi por volta das 2 horas da madrugada de ontem. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu 20 dos 42 vagões. O maquinista só teve tempo de desconectar a locomotiva do resto dos vagões. Cada vagão transporta 70 mil litros de combustíveis. Não houve feridos nesse acidente, mas os prejuízos são muitos. A Vale ainda está calculando os danos ambientais e materiais e também está apurando o que pode ter provocado o descarrilamento do trem e o incêndio. O fogo só foi controlado por volta das 8 horas da noite de ontem, depois que bombeiros e brigadistas começaram a jogar água com uma mistura química que acelera a extinção das chamas. Os prejuízos para a economia também são muito grandes. Isso porque os trens que transportam minério da Serra dos Carajás deixaram de circular. E também os trens que transportam grãos pela ferrovia Norte-Sul, que se conecta com a Carajás em Açailândia, aqui no Maranhão. E há também o trem de passageiros, que transporta entre São Luís e Parauapebas, no Pará, cerca de 6 mil pessoas por semana. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Começou hoje a temporada de cruzeiros que chegam à capital pernambucana. Esse é um período importante para a economia porque movimenta a rede hoteleira, os restaurantes, ajuda quem trabalha com artesanato, com passeios. O primeiro cruzeiro veio da Alemanha, com 1.791 passageiros a bordo. Chegaram ao Brasil pelo Porto do Recife. Abriram a temporada de estrangeiros em Pernambuco, que deve receber 22 navios como este. De acordo com o governo do estado, a expectativa é de crescimento de 14% na receita bruta dos serviços ligados ao turismo, na comparação com a temporada passada. Os visitantes foram recebidos ao ritmo do frevo. O aposentado Frank Weigelt entrou na dança. É a primeira vez no Brasil. Adorou. A segurança é uma preocupação grande nesta nova temporada dos cruzeiros em Pernambuco. Para receber os turistas e garantir tranquilidade nos passeios, a polícia reforçou o trabalho nas ruas, principalmente nos lugares mais visitados. No dia 8 de dezembro do ano passado, um turista alemão de 81 anos chegou num cruzeiro e foi visitar o centro do Recife. Perto da Igreja do Carmo, bandidos anunciaram o assalto e roubaram celulares e óculos. Durante a ação, o turista foi empurrado, bateu com a cabeça no meio-fio, ficou internado por 6 dias e morreu.
Para esta temporada, a polícia preparou a Operação Turista Seguro. No total, são 14 unidades da Polícia Militar envolvidas nessa operação. No dia de hoje, mais de 120 policiais militares lançados nos processos a pé, motorizado, montado. Teremos também o apoio de policiais bilíngues para que o turista ele possa ter uma assistência, uma orientação mais qualificada. Na saída do terminal marítimo de passageiros, os turistas já eram esperados por taxistas e guias de turismo, que reconhecem: quanto mais segurança, mais passeios. Se a segurança tiver melhor, policiamento realmente suficiente, que possa nos dar respaldo, aí realmente o negócio fica bem melhor, né? A alemã Manuela disse que tem pensamento positivo, se sente segura e espera voltar bem para o navio. Safe, yes. A seguir, o governo vai limitar o movimento no aeroporto Santos Dumont, no Rio, por número de passageiros, não mais por distância. Brasil TV de volta falando da nova decisão do Ministério de Portos e Aeroportos que mudou a limitação ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Em vez de limitar os voos a um raio de 400 quilômetros, agora o aeroporto passa a obedecer uma limitação de transportar no máximo 6,5 milhões de passageiros por ano. As ações são para tentar recuperar o volume de passageiros no Aeroporto Internacional do Galeão. O movimento no aeroporto do Galeão apresentou uma melhora nos últimos meses, desde que o governo federal publicou a primeira limitação ao Santos Dumont, em agosto desse ano. A medida determinava ao Santos Dumont operar com voos de destino a um raio máximo de 400 quilômetros, o que na prática limitava o aeroporto a atender voos para Congonhas, em São Paulo, Confins, em Belo Horizonte e Vitória. Desde o mês passado, as empresas aéreas começaram a migrar os voos do Santos Dumont para o Galeão. 44 destinos foram acrescentados ao terminal internacional. A ANAC calcula que até o fim do ano, o Galeão deve ter 56% mais pousos e decolagens. A projeção é que o Galeão termine o ano transportando quase 8 milhões de passageiros. Mas o cenário ainda é de desequilíbrio. O Santos Dumont transportou quase 10 milhões de passageiros até setembro deste ano. A decisão de mudar o limite imposto ao Santos Dumont foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Ministério dos Portos e Aeroportos revogou a resolução de agosto. A decisão veio depois que técnicos do Tribunal de Contas da União apontaram uma falta de fundamentação no raio de 400 quilômetros. Segundo eles, a medida podia gerar um conflito nos contratos de concessão de outros aeroportos do país, como o de Guarulhos, e também feria a Lei da Liberdade Econômica. A saída encontrada pelo governo foi adotar um estudo já feito pela Infraero, que aponta que o aeroporto do Santos Dumont opera melhor transportando até 6,5 milhões de passageiros por ano. Nós tomamos a decisão de revogar a portaria e apresentar uma nova proposta para fortalecer a aviação do Rio de Janeiro e, sobretudo, a aviação regional do Brasil. Isso vai melhorar a governança do aeroporto, vai dar mais conforto aos passageiros que utilizam o aeroporto Santos Dumont e, paralelamente, nós teremos o crescimento do aeroporto do Galeão, que é um ativo do Rio de Janeiro e é importantíssimo para a aviação brasileira. Para a Firjan, Federação das Indústrias do Rio, a transferência de voos para o Galeão também vai beneficiar a economia do estado, já que os voos com passageiros também trazem mercadorias de outros países. Para a indústria e para a nossa federação é de vital importância o restabelecimento do aeroporto do Galeão como um grande receptor de chegada de produtos no nosso estado. O governo do estado do Rio disse que considerou acertada a decisão do Ministério de Portos e Aeroportos de anular a limitação do perímetro de 400 quilômetros ao aeroporto Santos Dumont e adotar critérios técnicos de capacidade operacional. E olha só, a Praia do Tombo, em Guarujá, é a única de São Paulo a receber a bandeira azul, que é um selo internacional de qualidade. Um selo que tem sido mantido há bastante tempo na cidade.
A bandeira já faz parte do cenário da Praia do Tombo. Afinal, já são 14 anos consecutivos que esse trecho da orla recebe o selo internacional de qualidade. Nenhuma outra praia da América do Sul conseguiu esse certificado tantas vezes seguidas. É a recompensa por um trabalho que envolve o empenho de muita gente. Isso porque não é todo lugar que recebe essa certificação. Critérios são controle de qualidade da água e da areia, que é muito importante, limpeza, organização, manutenção constante, segurança, né? A gente mantém aqui a equipe da Guarda Municipal, várias secretarias envolvidas, a gente tem também o controle dos banheiros, a gente tem que ter tudo muito limpinho, tudo muito asseado. A Praia do Tombo tem 856 metros de extensão. É a única praia do litoral de São Paulo que recebeu o título com bandeira azul, selo que também foi concedido para 2 marinas na cidade. A Marinas Nacionais, que fica no Parque do Guararu, e também o Yacht Clube. O Tombo, mesmo antes do seu selo, já era cobiçada pelos surfistas que colocaram as ondas desse lugar entre as melhores do país. Palco de campeonatos nacionais e internacionais. Aqui, turistas e moradores conseguem aproveitar o que a natureza tem de melhor. Pôr o pé na areia, caminhar à beira-mar e quando o sol aparece em pleno feriadão, o cenário fica perfeito. Cercada das montanhas, né? Tem uma vista linda do mirante lá, que é bem conhecido agora, né? Muito boa a praia. A gente gosta bastante de vir pra cá. É uma praia tranquila, bom pra curtir final de semana, sempre. Eu gosto muito do mar, da areia, tá bem calminha, então foi bem gostoso pra mim. Vale a pena? Vale a pena. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.